Fala galera, beleza? Frequentemente na física dividimos o universo que conhecemos em duas grandes escalas, a escala macroscópica e a escala microscópica. Os fenômenos naturais que ocorrem na escala macroscópica são descritos pelo conjunto de teorias e leis que compõem o que denominamos de mecânica clássica. E os fenômenos naturais que ocorrem na escala microscópica são melhor descritos pela mecânica quântica. No entanto, existe um limite na física no qual tanto a mecânica clássica, e aí eu incluo a relatividade geral, quanto a mecânica quântica não descrevem os fenômenos relacionados a esse limite, pois a gente nem sequer tem dados observacionais do que pode ocorrer lá. Este limite é caracterizado na literatura pelo que denominamos de escalas de Planck. Então curta, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e nos próximos minutos você vai saber o que são essas escalas de Planck e o significado heurístico dela. Roda a vinheta. Bom, em meados de 1890, Max Planck propôs um conjunto de 5 unidades de medidas baseados puramente nas constantes universais da natureza. Essas constantes eram a velocidade da luz, a constante gravitacional de Newton, a constante de Planck, a constante elétrica e a constante de Boltzmann. Estas constantes também eram conhecidas como constantes naturais ou unidades naturais. Isso porque elas são estabelecidas com base não em uma construção humana, mas sim a partir de resultados advindos da própria natureza. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: vamos pensar, por exemplo, em termos da constante gravitacional. A gente sabe que se nós tivermos dois corpos massivos, a interação entre esses dois corpos será proporcional ao produto entre a massa deles sobre a distância deles ao quadrado. O que nós podemos fazer é realizar uma experiência na qual a gente saiba a magnitude dessa interação, a distância entre os corpos e a massa desses dois corpos. Sabendo de tudo isso, a gente pode determinar a constante de proporcionalidade de tal maneira que isso que a gente entende como uma proporção se torne uma igualdade. É assim que a gente pode obter, por exemplo, a constante gravitacional. O mesmo raciocínio pode ser aplicado para a obtenção das outras constantes. A constante de Planck, por exemplo, também nos dá um ótimo exemplo disso. No início do século passado, se eu não me engano, o Planck percebeu que as distribuições de energia a nível microscópico não poderiam ser contínuas, ou seja, elas deveriam ser discretas. O que significa? Significa que a gente não poderia fornecer arbitrariamente energia para um corpo. A gente deveria fornecer a ele pacotes específicos de energia. E ele percebeu que esta energia era proporcional à frequência deste corpo. Então é possível realizar uma experiência na qual a gente sabe a energia do corpo e a frequência dele, de tal maneira que a gente possa encontrar essa constante de proporcionalidade e tornar essa relação de proporção em uma igualdade. Fazendo isso, a gente encontra, por exemplo, a própria constante de Planck. A partir dessas unidades de Planck ou unidades naturais, a gente pode construir o que a gente conhece como escalas de Planck. Como assim? A gente sabe que a massa tem dimensão de quilo, a gente sabe que a distância tem dimensão de metro, o tempo tem dimensão de segundo. E a gente também sabe que essas constantes possuem dimensões. Por exemplo, a constante da velocidade da luz tem a dimensão de metros por segundo. O que a gente pode fazer é rearranjar essas 5 unidades que o Planck definiu, de tal maneira que a gente consiga escrever comprimento, massa, tempo, energia, entre outras grandezas, em função dessas 5 unidades naturais. Aqui do meu lado vocês podem ver um exemplo de como escrever a massa, o comprimento e a energia de Planck em função dessas unidades fundamentais. E agora vai aparecer uma tabelinha para vocês mostrando diversas outras grandezas. E o que vocês podem perceber dessa tabelinha é que os valores atribuídos a elas são valores muito pequenos, são valores bem menores do que os valores dos fenômenos que nós tratamos a nível quântico. Ou seja, o comprimento é muito menor do que os comprimentos que nós estamos habituados a trabalhar dentro da mecânica quântica. O tempo é muito menor do que o tempo que nós estamos acostumados a tratar dentro da mecânica quântica. E então, é justamente devido ao fato das escalas de Planck tratarem de fenômenos em escalas muito menores do que as escalas que nós estamos habituados a tratar na mecânica quântica, que estas escalas demarcam na física uma área inexplorada. É uma área inexplorada justamente porque a física, como a gente conhece através da mecânica quântica, da mecânica clássica, dentre outras teorias, não consegue obter resultados dentro desse limite. É um limite no qual a gente nem sequer tem experiências do que ocorre lá. E o que alguns cientistas acreditam é que a gente só vai conseguir ter respostas do que ocorre dentro dessas escalas quando a gente tiver uma descrição completa da gravitação. E como assim uma descrição completa da gravitação?
quando a gente conseguir fundir a relatividade geral com a mecânica quântica em sua completude, de modo a construir o que nós chamaríamos na literatura como teoria quântica da gravitação, que até o presente momento a gente não conseguiu obter. E aliás, isso pode ser a temática para um outro vídeo, né? Porque é tão difícil unificar a teoria da relatividade geral com a mecânica quântica. Além disso, outros cientistas acreditam que os fenômenos que podem vir a ocorrer dentro dessas escalas de Planck podem ser explicados através da teoria de cordas, né? Através do amadurecimento da teoria de cordas. Então, sumarizando, as escalas de Planck são regiões ainda não exploradas dentro da física, porque a gente não tem um arcabouço teórico e matemático suficiente para adentrar dentro dessas escalas. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as nossas notificações. E é isso, galera. Valeu!